Bem, gente, eu vou postar esse vídeo aqui antes de qualquer coisa, certo? Eu teria que explicar sobre... os colegas aí pediram questão de rede de vôlei, outra aí uma rede de proteção. Então, eu descobri uma forma aí, não sei se é a forma correta, certo? Mas eu descobri testando aqui mesmo. Então, assim, depois eu vou postar um vídeo explicando como fazer, fazendo. Aqui, vou explicar no caderno aqui uma forma para que você entenda logo antes, certo? Para que você possa entender antes a questão da rede de vôlei. Ó, se você o rapaz perguntou a questão da rede quadrada. Se você reparar, isso aqui é quadrado, né? Aqui, como se fosse uma rede de vôlei aqui e tal. Isso aqui é quadrado. Mas se você virar mais assim, você vai ver que aqui ó, fica um balãozinho. Então, eu comecei aqui fazendo e eu tava procurando, eu tava olhando uma rede, eu fiquei me perguntando por onde eu começaria essa rede, se eu fosse fazer uma rede de vôlei para que ela possa ficar assim. Aí quando eu comecei, então eu deduzi que eu deveria começar aqui, certo? Então aqui eu teria o começo. O que acontece? Então se aqui eu só teria uma malha, né? Aí eu observei que aqui eu tenho duas malhas, aqui eu tenho uma malha, aqui eu tenho duas malhas. Bem, gente, eu dei uma pausa aqui, tá? Mas, enfim. Então, ó, aqui eu tenho duas malhas, aqui eu tenho três malhas, aqui eu tenho quatro malhas, aqui eu tenho cinco malhas. Então, deu para me perceber que aqui eu aumentava de um em um, entendeu? Então, eu fiz uma tentativa aqui e deu certo. Como foi? Eu fiz uma malha, certo? Como se fosse fazer uma rede de pesca. Eu fiz nessa direção aqui, certo? Saí aqui. Se eu reparar, provavelmente eu teria que terminar aqui. Ó, eu terminaria aqui assim. Então a rede ia ficar assim, certo? Melhor, eu ficaria bem aqui. Que eu cortei no canto errado. Pronto. Então, quando eu cheguei mais ou menos nesse ponto, eu fiz três malhas só para testar. E aí descobri. Postei até um vídeo anterior aí, só que só fiz uma linha para mostrar mais ou menos como é que faz. Mas aí tem um problema. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei me perguntando, e agora? Eu faço o quê? Eu tenho que aumentar para cá e aqui eu tenho que deixar do mesmo tamanho. Então, eu consegui fazer como? Aqui eu fui fazendo uma malha e eu fiz aqui do lado uma crescente, certo? Passei para baixo e fiz uma malha, duas malhas e uma crescente. Aí eu fui fazendo nesse estilo, sempre fazendo assim. Uma malha aqui, eu boto uma crescente numa linha. Vamos dizer que seja nessa linha aqui. Aqui uma crescente. Quando eu descia na outra, eu fazia já a outra aqui. Na outra aqui, na outra aqui, assim sempre salteando, certo? Uma malha de um lado, uma malha do outro. Sempre fazendo a linha, aí eu fui percebendo que a rede foi aumentando. Ela foi passando apenas para duas malhas, três malhas. Entendeu, gente? Eu não coloquei a crescente uma debaixo da outra. Eu coloquei como? No final. Por exemplo, eu fiz aqui uma malha e uma crescente. Quando eu passei para baixo, que eu fui tecer, quando chegou no final, eu botei mais uma crescente. Desce para outra linha, faço as malhas e chego no final, outra crescente. Certo? Depois eu posto o vídeo explicando melhor, mas aqui é só para você ter uma ideia. Quando eu cheguei aqui nesse ponto, eu tinha que aumentar nessa direção e tinha que matar nessa. Isso aqui tinha que parar, essa daqui tinha que seguir dessa forma. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz aqui para poder ela ficar assim, certo? Quando você vai tecendo dessa forma, ela vai ficando assim, ó.
quadrada, perfeito. Vai ficar aqui esse triângulo equilátero, assim, mais ou menos perfeito. Então, foi o que eu fiz. Aqui eu não botei mais crescente. E eu não fiz aquela meia malha. Eu matei a meia malha junto com a malha que eu já tinha aqui. E aí, eu matei aqui. Aí comecei a tecer. E aí eu pude ver que aí morreu aqui. Aí eu fazia o quê? Comecei a fazer como? Colocar apenas, a partir desse ponto aqui, certo? Desses dois pontos. Nesse ponto eu colocava uma crescente. Certo? Nesse ponto aqui. No final dessa linha aqui, eu boto uma crescente. Em cada linha, certo? Então, se uma crescente aqui, uma crescente aqui, uma crescente aqui, uma crescente aqui, certo? Sempre uma crescente. E aqui, eu mato uma meia malha. Vamos dizer que tem a meia malha aqui. Essa meia malha vai ser morta. Por quê? Na hora que eu for fazer, para fazer uma malha, eu não faço. Eu mato ela junto com a crescente, só junto com a malha, certo? Então, só dá para me explicar essa forma aqui, como é que mata essa minha malha, fazendo, certo? Mas é para você ter uma ideia. Então, ela vai crescer nessa direção aqui. Vou começar a fazer, ela vai fazer assim, certo? Eu vou começar a fazer ela assim. Depois que eu fizer essa parte, certo? Que vai ser uma malha e uma crescente em cada linha, sendo que não vai ser uma malha, uma crescente basta a outra. Uma crescente numa linha, aí eu começo a tecer, quando chego no final faço outra crescente, desço para outra linha, teço, chego no final, outra crescente. E assim eu vou fazendo, até chegar ao ponto onde eu quero. Certo? Escolho um lado para ter crescente e o outro que eu vou matar. E aí ela continua assim, entendeu? Isso sai uma rede de vôlei. Sairia também uma rede de proteção aí, se você quiser fazer uma rede de proteção, certo? O nó de malha, você escolhe o melhor, certo? Eu já fiz em um nó bem simples aí. Tem um nó aí bem mais simples que dá pra fazer. Aí chegou outro porém também. Final aqui, ó. Porque eu terminaria assim. Certo? E aí o que fazer a partir daqui? Certo? O que eu faria a partir daqui? Como matou aqui, e eu fiquei sem entender esse pedaço aqui. Eu fiquei sem entender um pouco, eu fiquei pensando aqui como eu resolveria essa parte. Tem duas formas. Você pode, por exemplo, tecer até o final dessa rede, e ela vai ficar assim, certo? E você cortar o excedente. Qual seria o excedente? Seria essa parte aqui. Você poderia cortar essa parte aqui, certo? Então você teria a sua rede. Você teria uma perda, mas não seria uma perda tão, né? E a outra possibilidade, como foi? Como eu estava tecendo aqui, chegar no final aqui, o que foi que eu imaginei? Eu digo, acho que dá certo fazer dessa forma. Quando eu chegar aqui, eu ainda não testei, certo? Porque eu não tenho cordão suficiente para me fazer uma rede, pelo menos com as 4 malhas, assim, um certo tamanho, para mim depois eu testar esse final. Então eu recomendo assim você fazer esse aqui. Mas se você conseguir fazer aí, tem uma outra forma aí. Eu vou tentar, tá? Aqui em casa, no vídeo que eu vou fazer. Mas, porém, eu posso não conseguir. Então, como foi que eu imaginei? Esse lado lá estava crescendo porque eu tinha malha, né? Tava fazendo uma crescente lá. E aqui eu não tava fazendo crescente. Então, como foi que eu imaginei? Se esse lado, quando eu matei uma crescente, ele ficou assim, então se eu matar a crescente aqui, ela vai ficar assim. Então, o que foi que eu fiz? O que eu tô imaginando? Aqui, como eu já venho matando aqui, quando chegar nesse ponto aqui que eu teria que botar crescente, não vou botar mais crescente. Então, eu vou matar dos dois lados. Eu vou matar uma meia malha aqui junto com a crescente. Então, aqui vai ter uma meia malha.
certo? Que eu vou matar. E aí eu vou chegar aqui, ó, vindo matando. E aí quando eu começar a matar aqui, ela vai começar a diminuir. Até chegar nesse ponto, certo? Quando ela chegar nesse ponto aqui, vai ter a sua rede de vôlei perfeita, certo? Mas esse final aqui, eu ainda não testei, certo, gente? Então, eu ainda vou tentar, mas na minha teoria aqui, dá certo. Eu tava imaginando na minha mente aqui, da maneira como a gente tece a malha, daria certo, certo? Isso aqui, esse método aqui, foi testando aqui em casa, certo? Eu já tenho o costume de... Como eu aprendi a fazer malhas, então eu resolvi aprender a fazer de outra forma. Eu ainda não tinha feito uma rede dessa. Se eu fosse fazer uma rede de vôlei antes, sem os colegas aí ter pedido um tutorial, eu provavelmente faria estilo rede de pesca. Mas como os colegas aí pediram para me fazer no estilo malha quadrada, né? Quadradinho aqui. Então eu tive que achar uma nova maneira. Certo, gente? Então, essa foi a maneira que eu planejei aqui. Então, assim, eu espero que você preste bem atenção quando eu for postar o vídeo. Certo? Quando eu for... Se você tiver interesse nesse vídeo, certo? Em questão de rede de vôlei, malha de vôlei, ou malha de proteção de modo geral, quem sabe fazer, geralmente vende essas malhas. Certo? Geralmente a galera vende rede de vôlei, vende rede de proteção, de maneira nenhuma eles vão ensinar. Certo, gente? Então, eu já andava observando aquelas redes, e eu só não entendia a maneira. Eu sabia que o nó era o mesmo, mas a maneira de fazer é que era diferente. Então, eu bolei uma maneira, e acredito que... E pelo menos essa parte aqui, certo? Essa parte aqui eu garanto, certo? Porque essa parte aqui eu testei. E essa parte aqui eu vou postar no outro vídeo. Essa parte que eu testei. Essa parte ainda, esse final, eu ainda não testei. Então por isso que eu digo aqui, ó. Você pode muito bem fazer até chegar nesse ponto. Digamos que o tamanho seja aqui. Você corta esse pedaço aqui e pronto. Você vai ter uma perda de malha, vai. Mas a sua... você vai ter garantido aí a sua rede. Porém, tem esse outro que eu vou fazer ainda. Certo? Eu vou testar aqui em casa. Então, até o próximo vídeo, falando sobre isso aqui, provavelmente eu já posso ter conferido se isso aqui funciona, esse final, se vai funcionar, e aí eu já posto completo, certo? Agora lembrando, eu não tenho muito cordão, certo, gente? Não tenho cordão aí suficiente. Então, provavelmente eu vou fazer em escala reduzida. Como seria a escala reduzida? Seria o quê? Mais ou menos 3 malhas. Então, se você quer mais malhas, por exemplo, vamos dizer que uma rede de vôlei, dependendo do tamanho dela, tem aí 8 malhas. Uma rede de proteção, por exemplo, quero 20 malhas. Então você vai fazer como? Se for a rede de vôlei 8 malhas, você vai ter que chegar no final aqui 8 malhas. 8 malhas aqui e 8 malhas aqui. Como é que você vai fazer isso? Colocando uma crescente aqui. Quando você faz uma malha aqui, colocou uma crescente. Você vai tecer aqui, aqui você bota outra crescente. Você vai vir para cá, vai tecer essa aqui, vai colocar essa crescente aqui. E assim vai, ó. Você vai sempre saltear, vai ficar assim, ó, até chegar a esse ponto. Quando chegar nesse ponto, você vai escolher um lado que vai ficar com crescente e o outro lado que vai ficar matando a minha malha, certo? Para ele poder fazer esse acabamento aqui, para ele poder fazer essa linha aqui. Certo, gente? Então, você vai ter agora, a partir desse ponto aqui, na questão das crescentes, você vai ter que ter uma crescente uma debaixo da outra. Certo? Sempre no final. Não é exatamente debaixo da outra, é no final da linha. Certo? Sempre no final da linha, você vai ter que colocar uma crescente. Certo? Depois eu vou postar o vídeo e você vai entender. E aqui eu vou ter que vir toda a linha matando a minha malha, para ela seguir nessa direção aqui. E aqui vem crescendo
essa direção aqui, certo? E aqui no final, se eu já tiver resolvido essa parte aqui, provavelmente é isso. Vou continuar matando a minha malha, e aqui eu vou matar a minha malha quando chegar aqui nesse ponto, para que eu possa fazer essa outra linha, esse acabamento final aqui, certo? Então, quando eu chegar aqui, eu vou ter provavelmente nesse começo aqui apenas uma malha que eu vou ter que descartar, certo? E aqui eu vou estar com a linha terminando aqui, eu vou só cortar a linha e pronto, babau, certo? Então assim, esse tutorial é só explicando, certo? Mais ou menos como eu vou fazer para que você entenda. Eu vou fazer em escala reduzida, então eu não tenho um cordão suficiente para fazer um... Repetindo de novo, não tenho cordão suficiente, vou fazer escala reduzida, então por favor entenda, certo? Para que você possa fazer aí. Às vezes as pessoas perguntam, ah, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. Você precisa assistir todos os vídeos sobre um determinado assunto. Você precisa assistir o vídeo inteiro, você não pode estar pulando. Se você pular, você vai perder uma coisa ou outra, certo? Então, primeiro é isso aí, certo? Eu espero que você tenha na sua ideia como é isso aí, certo? Você tenha uma noção de como é rede, certo? Então, por exemplo, em escala reduzida vai ser isso aqui. Como seria a escala reduzida, certo? Vou fazer uma malha, colocar uma crescente, certo? Eu vou fazer aqui uma malha, colocar outra crescente, fazer outra malha, outra crescente e vai morrer. Quando eu passar para essa outra aqui, eu já tenho que matar aqui. Aí eu vou matar uma minha malha aqui, vou vir para cá, vou botar outra crescente aqui, vou matar mais uma meia malha aqui, aqui vou colocar outra crescente no final, uma meia malha aqui, outra crescente aqui no final, vou matar essa meia malha aqui. Então, e aí quando eu chegar num certo ponto que eu tiver que acabar, eu vou matar a minha malha aqui, eu vou vir fazendo aqui minha malha, uma outra meia malha aqui, outra meia malha aqui, e aí eu vou chegar nesse final, certo? Então provavelmente vai ser um vídeo rápido, e eu espero que você entenda da maneira que você quer, certo? Quando você começar a tecer, você vai ter que reparar se isso aqui tá do tamanho que você quer. Se cada lado tiver do tamanho que você quer, você vai ter que escolher um lado que vai ser aqui a sua altura, certo? E esse aqui que vai ser o seu comprimento, entendeu? Se você quiser uma rede totalmente quadrada, mais ou menos, né? Quadrada aí, então você vai chegar a um certo ponto, você vai ter que matar aqui. Se for uma rede mais comprida, você vai ter que matar ela em algum ponto, né? Chegar a um certo tanto aí que você achar que acabou, você para e mata aqui, certo? Então eu vou postar o vídeo depois, espero que você entenda aqui. Primeiro no caderno, eu sempre gosto de fazer esse tutorial assim no caderno, porque às vezes as pessoas entendem melhor aqui no caderno do que quando a gente está fazendo. Porque a pessoa se atrapalha, vê a gente fazendo remalha, fazendo malha, faz malha, entrança daqui, entrança dali, às vezes a pessoa não consegue entender bem. Então vai ser isso aqui que eu vou fazer, certo? Então valeu aí, eu espero que você tenha entendido mais ou menos o que eu vou fazer aqui, certo? Para que quando eu for postar o vídeo lá, seja um complemento desse, você possa entender o que eu estou fazendo lá, que é exatamente isso aqui, a maneira como eu estou fazendo, para que você não fique perdido, aí veja, ah, tá fazendo errado, vai sair aí uma tarrafa, vai sair aí um balão. Não é um balão, vai ser uma rede, certo? Espero que você entenda aí. Então, brigadão aí, vou cortar aqui o vídeo para não ficar muito grande, já tá quase 20 minutos. Então, brigadão aí, espero que você entenda. Aguarde o próximo vídeo, acredito que os próximos vídeos sobre esse assunto você vai entender melhor e você vai fazer. Qualquer dúvida você deixa nos comentários que eu vou tentar resolver as suas dúvidas aí, tentar esclarecer suas dúvidas no próximo vídeo. Valeu, brigadão aí.